quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que vê em secreto e te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. A oração é a respiração da alma. Por isso, em se tratando de um princípio espiritual, a negligência da oração na vida de um crente é como desligar os aparelhos de um doente terminal, onde se consegue viver por um tempo, mas que aos poucos vai andando para um caminho de morte. As pessoas não percebem a importância que tem a oração, o falar com Deus e o reflexo disso no mundo espiritual. Um homem não é maior que sua vida de oração. E, de fato, não há como um homem se tornar uma referência espiritual, segundo o padrão de Deus, se não tiver uma vida de oração e um devocional com Ele, uma leitura diária da sua palavra, intimidade e busca. Há algum tempo atrás, nas igrejas, havia o hábito de chegar, orar antes do culto, de você ter um particular com Deus, mas com o passar do tempo, notou-se que aquele tão importante hábito espiritual, que é a oração em secreto, havia sido substituído pelas conversas ou pelo entretenimento. A correria da vida e o interesse pelas coisas deste mundo tirou o tempo das pessoas pensarem em Deus. É como disse, trocamos o manancial pelas cisternas. Não há paciência e nem discernimento para o ser que vive o agora. E essa busca desenfreada pode resultar em processos de estresse, assuntos mal resolvidos e pessoas infelizes. A oração habitual ficou em segundo plano e o que se vê é uma oração fast food, estilo miojo. 3 minutos, está pronto. Jesus nos ensina uma oração diferente daquelas que tanto os judeus quanto os samaritanos estavam acostumados. Cristo nos ensina a oração secreta, aquela que se faz no teu quarto. Questionado por alguns religiosos como orar, Jesus diz. Ele diz e nos ensina algo muito importante. Primeiro, entra no teu quarto. O quarto é um lugar reservado, um lugar único de sua intimidade. Um lugar não somente para dormir, mas para descansar, mas onde você guarda as suas coisas e tudo aquilo que te pertence. Ele está nos mostrando que a oração não pode ser algo sem atenção e sem a devida dedicação, mas algo exclusivamente entre você e Deus. Segundo, fecha a porta significa não deixar que nada nem ninguém venha atrapalhar sua comunhão com Deus. Fechar a porta é deixar para trás aquilo que é exterior, tudo aquilo que externamente te distrai, tira o foco. Buscar no interior do teu quarto a presença de Deus. Muitas vezes o mundo exterior acaba nos envolvendo com preocupações,
e com seus males. Isaías disse: vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passes a ira. Isaías 26, versículo de número 20. Uma praga seria lançada sobre as portas onde o destruidor viria. Passaria a ferir os egípcios e consumiria a todos. Porém, aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, estes não sofreriam o dano. E foi o que aconteceu. O destruidor passou e nas portas dos ímpios e os destruiu. Porém, ao povo de Deus, dano nenhum houve. Da mesma forma, a nossa casa, nossos aposentos, nosso quarto deve estar protegido pelo sangue de Jesus. Através da obediência, na oração, podemos clamar ao Senhor e ver o Senhor nos livrar, como diz em Salmos de número 34. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Orarás ao teu pai. Na antiga aliança haviam vários nomes para designar o Deus de Israel. Cada nome significava algum atributo que Deus tinha, sendo que Israel de forma nenhuma ousava pronunciar o nome do Senhor. O povo era conhecido como filhos de Israel. Jesus nos ensinou que o Senhor não era apenas o Senhor daquela nação, mas Pai para todo aquele que nele crê. Mas a todos quanto recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Já não era mais o Deus inatingível, mas um Pai presente, um Pai que não nos desampara, que não desampara quem o busca, que ouve o clamor de um filho. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus certa vez disse: e qual entre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O Senhor não nos dará tudo. Não nos dará tudo aquilo que nós pedimos. Ele sabe que alguns pedidos nos levariam à ruína, mas fará tudo para nos dar aquilo que necessitamos. A questão é se nossa motivação está na busca do galardoador ou no seu galardão, na bênção de Deus ou no abençoador. O segredo de um verdadeiro homem de Deus se encontra na sua vida devocional. Sua vida devocional de oração, de leitura, no seu quarto secreto, no seu lugar secreto. Não em sua oratória, em meio à multidão, este lugar secreto onde ninguém vê a não ser o próprio Senhor, é onde tudo acontece. Neste lugar não existe aplausos, mas sussurros. Neste lugar não há riso de entretenimento, mas choro do arrependimento. O secreto não mostra aos homens, mas somente ao Pai, mostrando uma tal dependência e confiança nele.
Devemos, portanto, entrar então no lugar secreto através da oração, onde ninguém vê, confiando e contando todos os nossos segredos a Ele. Este é o seu lugar. Fique à vontade para adorar a Ele todos os dias.